Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente conversar um pouquinho mais sobre livros, né? Eu sei que eu já fiz um vídeo sobre isso, mas como eu gosto muito de ler, e aí eu também gosto de compartilhar um pouquinho o que eu leio, até porque talvez nem todos conheçam, então eu vim fazer uma conversa bem rápida com vocês sobre livros. Separei o primeiro, que é de uma autora que eu já tinha falado lá no outro vídeo, mas é um outro livro, tá? E a autora, como se vocês já viram, né, vocês já sabem que é uma das minhas favoritas, que é a Isabel Allende, mais uma vez, né? O nome desse livro se chama A Ilha Sob o Mar, né? Mas vocês estão vendo tá um pouquinho diferente aqui, porque essa versão aqui é em espanhol. Do que fala esse livro? Fala sobre um pouquinho sobre o Haiti, né, sobre a história do Haiti. E coincidentemente, né, infelizmente, após eu escolher esse livro para falar para vocês, começaram a aparecer várias notícias ruins sobre o Haiti, né, assassinato de presidente, enfim. O nosso noticiário fala muita coisa ruim do Haiti, né, muitos desastres naturais acontecem lá. E é uma pena, né? Porque se vocês conhecerem a história do país, um pouquinho sobre esse livro, né? Um pouquinho a partir desse livro, vocês vão ver que é uma história bem bonita. Mas enfim, é literatura, né? Como eu tô falando para vocês, não é um livro de história, é um livro de literatura. Então tem romance, aquela coisa toda que a Isabel Allende gosta de fazer, mas faz também um pano de fundo sobre a escravidão, né? E como os escravos conquistaram a sua liberdade no Haiti a partir de revolução. Né? Então, eu acho uma história bem interessante. Então, fica com minha primeira sugestão. A segunda sugestão é um clássico, mas eu também gosto dos clássicos, então também vou trazer alguma coisa aqui para vocês. Aí é um autor brasileiro, Graciliano Ramos, e o que eu escolhi para mostrar para vocês é esse aqui, Vidas Secas. Né? Então, o que me chama a atenção desse livro? Esse livro aqui em especial do Graciliano Ramos eu li enquanto adolescente ainda. Me chamou muita atenção a história de pobreza, especialmente, né, das famílias que vivem no Nordeste de maneira geral, né? Mas me chamou muita atenção quando eu li essa questão da pobreza, da miséria. E no momento que eu li, também uma história um pouco paralela que me chamou muita atenção foi da cachorrinha da família, né? Eu gosto muito de cachorrinho, logicamente, e me marcou muito a história da cachorrinha baleia, que está aqui nesse livro. Mas eu já aviso, tá, gente? Chamou a atenção de uma maneira ruim, né? Porque é uma história bem triste. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa questão, né, dessas famílias retirantes do Nordeste, fica essa sugestão. Vocês já viram que o livro não é, assim, relativamente extenso, né? Então, é uma leitura interessante, né? Mesmo quando essa leitura traz pra gente algumas coisas tristes, né? É sempre interessante a gente conhecer. Então, essa aqui fica como a minha segunda sugestão, tá? A terceira sugestão é também de um autor que eu gosto muito, também de um autor brasileiro, mas talvez não é o livro mais lido dele, né? E o autor que eu tô falando aqui é o Machado de Assis, e o livro se chama A Mão e a Luva. Eu também li já há muito tempo, eu também li na minha adolescência, e me chamou muita atenção porque também é uma história, como eu tô chamando esse vídeo de literatura e sociedade, também traz muitas questões relacionadas à sociedade brasileira do século XIX, né? Casamentos por interesses, né? Assim, é sempre a dúvida, amor ou dinheiro, né? Amor ou prestígio. Então, traz bastante informação sobre essa questão e tem um título bem estranho, né? A Mão e a Luva. Né? E aí, eu não vou dar spoiler, né? Porque vocês têm a explicação desse título no final do livro. Então, esperem para chegar no final que vocês vão saber por que se chama assim A Mão e a Luva. Claro, eu também gosto dos clássicos Machado de Assis, Dom Casmurro, né, como vocês já conhecem, mas eu trouxe esse, porque também não é um livro muito extenso, né? Então, talvez, agora que a gente está entrando em época de recesso escolar, os alunos sem aulas, com saudades da gente, e aí é um livrinho interessante para vocês lerem nesse recesso, tá? Então, esse fica como o terceiro. O quarto livro não é mais de um autor brasileiro, né? Agora estou indo para a literatura internacional novamente. Eu não sei se o nome dele é conhecido, muito conhecido na atualidade, né? Talvez a obra principal dele sim, não é que eu vou mostrar aqui, né? A obra principal sim, mas né, o autor, não sei se é muito conhecido, se é muito lido, mas enfim, eu li. E também esse na minha adolescência.
O autor se chama Victor Hugo, né? E o nome do livro, Os Trabalhadores do Mar, né? Então, também é um autor que eu gosto bastante, é um autor francês, o Victor Hugo. E aqui também fala dessa questão social, né, do trabalho sofrido no mar, né? Ele também traz uma história bem interessante para a gente conhecer um pouquinho a sociedade da época, né? Eu estava falando que talvez o livro mais famoso dele seja conhecido, apesar do nome dele não ser. O livro dele mais famoso se chama Os Miseráveis, né? Que virou filme, peça, né, etc. Mas esse aqui é um livro também não lá muito extenso, né, que também é interessante para a gente conhecer um pouquinho uma outra sociedade, né, que não faz parte do nosso cotidiano. Esses que eu falei até agora são de uma literatura que a gente está mais acostumado a ler, um romance, né, um pouquinho mais tranquilo. Eu vou falar de dois que também entram na lista dos meus favoritos. Vou deixar o meu top de hoje para o final, tá? Para fechar o último livro que eu vou mencionar. Mas esses dois que eu vou trazer agora para vocês é de um tipo de literatura que não é muito fácil de ler. E eu tô falando isso de experiência própria, né? Eu também não acho muito fácil de ler. Aliás, é um tipo de leitura que eu preciso estar sozinha, sem barulho, concentrada. É difícil para mim, né? Talvez não seja muito para vocês. Eu tô falando do estilo poesia, né? Poesia é difícil para mim, mas tem umas poesias que me chamam muito a atenção. Eu até trouxe para mostrar para vocês um autor que eu gosto muito, mas eu não trouxe uma obra em especial, né? Trouxe para mostrar só uma coletânea, né? Caso vocês queiram procurar, né? O autor se chama Pablo Neruda, e aqui vocês estão vendo que é uma coletânea, né? Também o título aqui está em espanhol, tá? Mas é uma coletânea. Então aqui, esse aqui já é uma leitura de peso, eu posso dizer assim, literalmente falando, né? Esse livro aqui, eu particularmente gosto muito de ler deitada. E um livro desse é difícil de ler deitada, né? Segurando assim para ler. Mas enfim, é uma literatura também de peso no sentido figurado, né? Porque tem poemas aqui bem interessantes. Eu gosto muito de poemas, claro que tem alguns poemas de amor, né? Pablo Neruda também é famoso por isso, mas também tem poemas de crítica social, de comentários políticos, né? Então, se vocês gostam de uma literatura assim, e querem se aventurar pelo campo da poesia, então Pablo Neruda é um nome interessante, tá? Eu mostrei aqui para vocês um livro que está em espanhol, mas vocês acham muita coisa do Pablo Neruda em português, tá? Sem problema nenhum. Então procurem isso, né? Se vocês quiserem conhecer. Eu já ouvi falar desse cara aí, né? Já ouvi falar. Ele é chileno, tá? Já ouvi falar desse cara aí. Vale a pena, então, buscar alguma coisa para ler? Vale, né? Vale muito a pena. Então fica essa sugestão para vocês. Como última sugestão, enfim, o último livro também é desse tipo, poesia, tá? Esse Pablo Neruda aqui, só para encerrar o assunto, eu já li mais recentemente, tá? Isso aqui eu não li na minha adolescência. Grande parte das obras que eu falo para vocês eu li na minha adolescência. O Pablo Neruda não, Isabel Allende, este aqui também não, né? Também li recentemente. Agora, esse autor e essa obra que eu vou mostrar para vocês me acompanhou durante alguns anos da minha vida, na minha juventude, né? Lá pelos meus 20 anos. Eu ouso dizer para vocês que durante todo o tempo da minha graduação, eu sempre tinha um livro dele na minha mochila, na minha pasta, né? Virou assim meio que uma fixação por esse autor. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas o nome dele é Rimbaud, né? Tá aqui, Arthur Rimbaud. Ele fez também poesia, né? Diversas poesias, e ele escreveu também a poesia em forma poética, né? Aquelas estrofezinhas que a gente conhece, e poesia também de maneira corrida, né? Em prosa, como se chama. Eu tenho tudo isso aqui, tá? Eu tenho, inclusive, esse livro em especial que eu estou mostrando para vocês, é um título que tem diversas traduções diferentes, né? Aqui tá Uma Temporada no Inferno. Tem Uma Estação no Inferno, também tem tradução por Uma Estadia no Inferno, e várias outras, né? Muda um pouquinho essa parte inicial, mas no final é sempre o mesmo, né? Porque daí é bastante literal o que ele tá falando, né? Literal não, né? Mas é bastante claro, objetivo, explícito o que ele tá falando, né? Do inferno.
Mas enfim, né, por que que esse autor e este livro em especial me acompanhou tanto, né? Porque é uma poesia, sim, mas é uma poesia que a gente consegue perceber questões do cotidiano, né? Ele é francês, né? O Rimbaud é francês, e ele acaba falando de várias questões dos costumes da época na França. Ah, e tem uma curiosidade também, né, que também me chamou a atenção na época e sempre chama a atenção. O Rimbaud escreveu as suas principais obras na sua adolescência, né? Então ele produziu muito, mas em pouco tempo, e na sua adolescência, e morreu também bastante jovem, né, com seus 30 e poucos anos. Não escrevendo mais, né? Ele escreveu grande parte das suas obras na sua adolescência. Mas enfim, né, eu estava comentando com vocês que essa literatura, essa escrita do Rimbaud fala muito da época, debocha das pessoas, né, ri dos burgueses na França. Claro que na época trouxe muito espanto, logicamente, trouxe muita crítica, mas também logo em seguida ele conseguiu conquistar milhões de fãs, né? E eu não estou exagerando, não é figura de linguagem, literalmente milhões de fãs. Influenciou todas as artes, né? Então vale a pena conhecer, né? Vale a pena conhecer um pouquinho da história dele. Essa é uma boa ideia. Aqui vocês têm já uma boa ideia. É bem pequenininho, vocês estão vendo, né? Todo marcadinho. Por que que tá marcadinho? Eu nem vi que tava assim. Tá marcadinho porque aqui tem minhas partes favoritas que eu vou marcando. Eu vou marcando, vou sublinhando. E vale a pena conhecer, né? Vale a pena, ainda mais que é um livrinho pequenininho de uma literatura de bolso, né? Que vocês acham com bastante facilidade. E porque ele é espetacular, né? E também é fácil. Acredito que essa obra dele seja mais fácil de entender do que as outras. Até eu preciso fazer uma confissão, né? Eu sempre dou uma olhada nos meus livros quando eu separo alguns para falar com vocês. E este livro em especial do Rimbaud, eu tenho aqui, eu achei 4 versões, né? 4 traduções diferentes da mesma obra. E não foi sem querer, não. No vídeo passado de literatura eu comentei com vocês que eu gostava tanto de uma obra que eu comprei a segunda porque eu esqueci que eu tinha, né, na verdade. O Rimbaud não. O Rimbaud eu lembrava que eu tinha todas essas e eu não resisto a uma tradução nova, né? Então quer dizer que no momento que eu conseguir sair de casa, né, depois da pandemia, e frequentar a livraria novamente, se eu achar uma outra tradução, eu vou comprar de novo, né? Ainda bem que é tudo de bolso, ainda bem que tem bastante em sebo, fica mais baratinho. Mas esse eu não resisto, né? Então, para vocês perceberem como marcou no passado e como marca ainda a minha vida, né? Mas bem interessante conhecer, vale a pena. Tem bastante coisa na internet também que vocês conseguem ler. Para fechar, eu dei uma olhadinha, vocês viram que eu citei alguns livros que estão aqui em espanhol, né? Eu quis procurar para ver se tinha versão em português. Claro que tem, né? Claro que tem, porque esses dois em espanhol que eu mostrei são autores muito conhecidos, né? Que vendem bastante e tem tradução em português. Vocês acham, inclusive, grande parte dessas obras aqui em sebo, né? E eu também já confessei que eu sou muito fã de sebo, adoro sebo, né? Adoro vasculhar o que tem lá. Gosto de comprar, é mais barato, né? A gente não fica com tanta dor na consciência. É mais barato comprar livro de sebo. Tem sebo online também. Então eu sugeriria para vocês darem uma olhadinha. Se vocês gostaram de alguma coisa, de alguma ideia. Ah, eu acho que eu vou ler essa Isabel Allende aí, né? Porque essa Isabel Allende a professora já falou algumas vezes. E para quem foi meu aluno de sala de aula e de ciência política, também já ouviu sugestão do livro dela. Então eu sugiro bastante porque eu gosto bastante realmente. Agora esse aqui também, né? Por que será? Por que será que tá sempre na mochila da professora? Tá, né? Com bastante frequência ele tá na minha bolsa, na minha mochila, na minha pasta. Então se vocês ficarem um pouquinho curiosos, eu indico que vocês procurem essa leitura, ainda mais para quem tá entrando nessa época de recesso, né? Recesso escolar. Não vamos perder o ritmo das leituras, dos estudos. Então vamos lá, né? Vamos lá ler coisas interessantes para também enriquecer não só o nosso vocabulário, mas o nosso conhecimento do mundo, né? Que a gente conhece o mundo também muito a partir da leitura. Então era isso, gente. Queria só conversar com vocês de mais alguns livros meus favoritos, né? Estão aqui. E vocês viram que eu estou com eles, né? Porque eu gosto deles, de vez em quando dou uma olhadinha. Então, era mais isso para falar para vocês. E aí a gente se encontra no próximo vídeo, né? No próximo capítulo.
Até mais!